Olá, pessoal! Na aula de hoje, continuando o nosso estudo sobre sequências, nós falaremos sobre um outro tipo particular de sequência muito importante para a matemática, chamado progressão geométrica e apelidado para nós de PG. A ideia de uma PG é muito similar à ideia de uma PA, que nós vimos em aulas anteriores. O que era uma PA? Era uma sequência em que cada termo é igual ao seu antecessor somado a um valor constante. Resumindo, você pulava de termo em termo, sempre somando o mesmo valor constante, chamado de razão. A PG é quase igual, só que a diferença para PG é que uma PG é uma sequência em que cada termo é igual ao seu antecessor multiplicado por um valor constante. Esse valor constante aqui também é chamado de razão, só que a gente não costuma chamar essa razão de R, como era antes na PA. A gente costuma chamar essa razão de Q, que vem de quociente, porque aqui é com multiplicação, envolve divisão também. Tudo bem? Então a ideia de uma PG é uma sequência em que cada termo é igual ao seu antecessor multiplicado por um valor constante. Olha alguns exemplos, ó. Isso aqui é uma PG. Por que é uma PG? Ela partiu do 3, e notem que para gerar os próximos termos, basta pegar o antecessor e multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Continuando, 48. 96. Temos aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Uma PG de 6 termos, cuja razão, vou colocar Q, é igual a 2. É o valor que você multiplica cada termo para chegar no próximo. Olha essa, ó, pois tem um separador de 1000 aqui para não confundir. 10.000, 1.000, 100, 10 e assim por diante. Isso também é uma PG. Agora essa PG ela é infinita, vai infinitamente, a reticências mostra isso. E é uma PG cuja razão, vejam só, por quanto que você tem que multiplicar um termo para ele chegar no próximo? Note que para sair de um termo e chegar no próximo, eu estou dividindo por 10. Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 10. Essa é a razão. Ó. Quando você nota que ela está dividindo, tudo bem, ela ainda é uma PG. Só que ó, o que aparece ali não é o valor que está sendo dividido, que está sendo usado na divisão, e sim o valor que está sendo usado na multiplicação. Olha outro exemplo aqui, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pergunta, por quanto você tem que multiplicar qualquer termo para que o resultado seja o próximo? E a resposta é 1. Tá aqui, ó. Isso é uma PG também. Vai ser muito útil para a gente essa PG? Não. As PGs que mais vão aparecer para a gente é do primeiro exemplo, do segundo e do terceiro. Essa do terceiro exemplo é primeiro, segundo e quarto. A do terceiro exemplo e a do quinto exemplo quase nunca vão aparecer. Olha essa outra aqui, ó. 1 menos 3, 9 menos 27, 81 menos 243. Pergunto, existe um valor que se você multiplicar qualquer termo, o resultado é o próximo? Sim, existe. Esse valor é o menos 3, que é a razão dela. E quando você tem assim, uma PG que o primeiro termo é não nulo, e depois a sua razão dela é negativa, você sempre vai ter uma PG que fica pulando de positivo e negativo. Porque um número positivo, quando você multiplica por negativo, fica negativo. Aí se você pegar o negativo e multiplicar por negativo de novo, que é a razão, fica positivo. E assim ela vai oscilando. E o último exemplo é essa aqui, ó. Qual o número que você tem que multiplicar qualquer termo para resultar no próximo? Esse número é o 0. Isso vale também como PG, mas não vai ter utilidade nenhuma para a gente. As três mais importantes vão ser a do primeiro caso, que são as que os termos estão aumentando, é uma PG crescente. O segundo caso, que é uma PG decrescente. E o quarto caso, que é uma PG que fica trocando entre positivos e negativos, é uma PG oscilante. Tá claro? Assim como nós fizemos nas PAs, por que a gente estuda as PGs? Inicialmente pelo mesmo motivo. Toda vez que você olhar para uma sequência e perceber que essa sequência é uma PG, você consegue modelar quem é o seu termo geral. E ao modelar o termo geral, por exemplo, nessa sequência aqui, sabendo a forma do termo geral, eu poderia perguntar um termo lá da frente, e você conseguiria descobrir esse termo sem calcular um a um. Você conseguiria dar saltos na sua sequência. Vamos olhar como é que funciona o termo geral da PG? Mesmo esquema que a gente fez na PA. Vejam comigo. Suponham que essa sequência genérica aqui, ó, A1, A2, A3, A4 até a N, é uma PG. Se essa sequência é uma PG, o que eu tenho que fazer para sair de qualquer termo e chegar no próximo? Tá aqui, ó. É multiplicar por um valor constante, que nós chamaremos de Q, é a razão. Então, para eu sair do A1 e chegar no A2, a manobra que eu faço é vezes Q. Do A2 para o A3, é só fazer vezes Q.
do A3 para o A4, é só fazer vezes Q. E assim por diante, você segue nessa sequência inteira, só multiplicando por Q. Então, o que eu quero pensar aqui agora? O que eu preciso fazer para sair do A1 e chegar em qualquer outro termo lá para frente? Me ajudem. Do A1 para o A2 é de graça, né? O que você tem que fazer para sair do A1 e chegar no A2? É só multiplicar pela razão. Então, vocês concordam comigo que o A2 é a mesma coisa que o A1 vezes a razão? Tá aqui, ó. O A1 vezes a razão cai no A2. Agora eu quero saber o que eu tenho que fazer para sair do A1 e chegar no A3. Percorre o caminho inteiro lá em cima sem parar no A2. Ó. Você está no A1 e quer chegar no A3. Me ajudem. Você tem que fazer vezes Q e vezes Q. Quanto que é Q vezes Q? Cuidado, não é 2Q, hein? Q vezes Q. Vai dar Q ao quadrado. Então, para sair do A1 e chegar no A3, basta você pegar então o A1 e multiplicar por Q ao quadrado. Mais um, ó. O que eu preciso fazer para sair do A1 e chegar no A4? Olha o caminho lá em cima, ó. Vezes Q, vezes Q, vezes Q. Quanto dá Q vezes Q vezes Q? Q ao cubo, Q elevado a 3. Então, o A4 é A1 vezes Q elevado a 3. Quanto vocês acham que vai dar o A5? Ó, A1 vezes Q, A1Q quadrado, A1Q ao cubo. Quem vai ser o A5? A1 vezes Q é a quarta, depois A1 vezes Q é a quinta e assim por diante. A minha pergunta é, vamos extrapolar e descobrir quem vai ser o AN? Primeira coisa que você está vendo, todos os termos são da forma A1 vezes Q. É ou não é? Ó, A1 vezes Q, A1 vezes Q, A1 vezes Q. Só que depois desse Q tem um expoente, já já a gente modela ele, ó. Mas eu sei que a minha fórmula vai começar com A1 vezes Q. Agora vamos pensar no expoente. O que o expoente, nesses casos, tem a ver com o índice dos termos? Olha só. No índice 2, quanto era o expoente? Não está escrito aqui, mas ele é 1. No índice 3, o expoente é 2. No índice 4, o expoente é 3. Tá de graça, né, gente? É 1 a menos do que o índice. Então, se o índice for n, quanto vai ter o meu expoente? N menos 1. Tá aqui, ó. Isso ficou meio esquisito, mas a fórmula tá aqui, ó. Já vou sair da frente. A n igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Essa é a fórmula do termo geral de uma PG. Depois ali nos exercícios, vamos até discutir essa fórmula para a gente ver que não é obrigatório pôr o A1 aqui. Você poderia colocar qualquer outro termo aqui. E você consegue fazer até uma expansão para essa fórmula, que vale até no caso da PA também. Mas isso é assunto para um outro momento. Por enquanto, a ideia era introduzir o que era uma PG e mostrar qual é o seu termo geral. Já já a gente faz alguns exercícios para treinar isso mais. Tchau!